Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte chegando. E Fernando Diniz não é mais técnico do Vasco. Ele não resistiu ao péssimo início de ano do time. Daqui a pouquinho a gente fala mais da demissão dele e do futuro técnico do clube. Bora ver antes como foi a vitória do Fluminense para cima do Vasco no primeiro jogo da semifinal do Carioca. Em dezembro, o Vasco eliminou o Fluminense e se classificou para a final da Copa do Brasil. E isso ainda está muito fresco na cabeça dos torcedores. Se estivesse hoje com a base toda do Vasco sub-20, ainda daria jogo, porque o Fluminense é o nosso freguês, né? Como são dois jogos e o Vasco atravessa um momento bem pior do que o Fluminense, eu vejo o Fluminense como favorito. Até o jogo de ontem, o Flu ostentava um retrospecto incrível na temporada. 10 jogos, 8 vitórias, apenas uma derrota. O melhor aproveitamento entre os times da Série A. E o Vasco, pressionado pelos maus resultados. O Vasco não é um time grande. Para mim, o Vasco é um time mediano. Isso foi provocação agora. Eles não conseguem competir com a gente em absolutamente nada. Não tem estádio, não tem torcida. Hoje é o menor do Rio. Nosso freguês. Se não tiver provocação, não tem graça. É assim que fica bonito. Rivalidade gera concorrência, competição, disputa. Às vezes, sem envolver a bola. Foi o que aconteceu no primeiro tempo desse Vasco e Fluminense. Empurra, empurra, confusão, bate-boca, estranhamento, discussão, quiprocó, desentendimento, conflito, enfrentamento. Se sobrou brabeza em campo, faltou criatividade na produção de jogadas com chances de gol, até que finalmente, num escanteio aos 31 minutos, saiu o gol tricolor. Pro Serda, bateu! Um passe de cabeça encontrou o Serna desmarcado para fazer 1-0. Serna de primeira, de cima para baixo, no cantinho, cruzado do Léo Jardim. Essa foi a primeira vez que a bola foi na direção de um dos gols na partida. E se a jogada ensaiada deu muito certo no primeiro tempo, aos 18 do segundo tempo... Teve uma confusão. E no último minuto, o René avisou que a bola era pra mim, porque ele não ia conseguir armar a jogada. Lúcio Acosta pro René, pisou, rolou, não deu de volta pro Lúcio. Veio o Freitas, pancada e ao contra-ataque o que ele arrumou! Resultado, possibilidade de contra-ataque mortal do Vasco que o Facundo Bernal decidiu interromper em troca de um cartão vermelho. Expulso Facundo Bernal! A partir daí, o Fluminense, com menos um, se entrincheirou na própria área. O Vasco não conseguiu produzir nada além de cruzamentos duvidosos. Em toda a partida foram 34 bolas alçadas à área, sem perigo. Foi só o primeiro jogo, tá tudo em aberto ainda, a gente sabe que tem condições de fazer um ótimo segundo jogo e conseguir reverter esse resultado. No próximo domingo, a semifinal continua no Maracanã. E provavelmente a rivalidade também. Quem tá numa boa fase é o Flu do técnico Zubeldia. Ganhou todos os 4 clássicos que jogou nesse ano. Mas o Zubeldia estava nervoso contra o Vasco. Foi expulso ainda no primeiro tempo, revoltado com a arbitragem. Vem cartão pro Zubeldia? Zubeldia expulso. Expulso o Zubeldia. Invadiu o treinador tá maluco da vida, vai tirar satisfação com o árbitro Jodes Nascimento. Apenas 22 minutos de jogo. E o Zubeldia já estava desesperado com a marcação de uma falta do Lúcio Acosta. Tá saindo muito alterado o treinador do Fluminense. Ele queria que o árbitro tivesse deixado o lance seguir, já que o Flu levava perigo, e que o VAR corrigisse depois, se necessário. Foi a primeira expulsão do técnico pelo Fluminense. Lembrou os tempos de São Paulo? Aquele Zubeldia do Velho Testamento. E agora vai ser expulso. Agora vai ser expulso. Olha lá, o Zubeldia invadiu o campo, tá bravo o Zubeldia. Dava soco em painel de publicidade, surtava na beira do campo, bicava copinho d'água, levantava no meio da coletiva para discutir com o repórter em espanhol. Te explico las dos. No, metete en Twitter. Okay. Si estamos acá, yo tengo toda la noche, no hay problema. Escúchame, primeira jugada. Em janeiro, o Zubeldia fez uma cirurgia no coração. Ficou afastado dos primeiros jogos do ano e vinha mais calmo. Até o episódio de ontem. Melhor acalmar essa fúria aí, hein? Bom, rapaz, quem para esse Fluminense, hein? O Flusão está uma máquina.
O Flusão ficou com 1 a menos numa jogada que, se eu fosse o Freitas, ia na macumba, no padre, no pastor, na sinagoga, na Ayatollah, onde ele quiser. E a coisa, meu Deus do céu, eita ferro, e o Fluminense ainda jogou melhor, ainda assim com 1 a menos. Rapaz, e outra coisa que nós vamos mostrar pra vocês, os números do jogo. Vou trazer uma ferramenta que vai assustar vocês. Ah, meu Deus. Para. Bom, o Flusão saiu na frente na semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0. E agora só precisa de um singelo empate, que é o que o Bigode vai ficar agora no 0 a 0, para poder ser campeão. Quer dizer, para poder passar para a final do Campeonato Carioca, muito provavelmente contra o Flamengo, que fez uma larga vantagem ontem. Mas vamos ver, porque Gabi Marino teve lá, Gabriela Marino, e conta tudo pra gente. O clima era esse: pressão, cobrança e protesto no clássico entre Vasco e Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Enquanto a torcida tricolor estava satisfeita com mais uma atuação segura do time, os vascaínos perdiam a paciência com Fernando Diniz. E a vontade do torcedor do Vasco foi ouvida pela diretoria. Estou aqui para informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube. Ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco. Depois de quase 1 ano no comando, Diniz não resistiu a mais um tropeço e foi demitido. A derrota no clássico foi a gota d'água. Em campo, o Fluminense viu seu treinador ser expulso ainda no primeiro tempo, mas não deixou de fazer uma boa partida. No primeiro chute ao gol, o tricolor balançou a rede. Aos 31 minutos, após cobrança de escanteio, Bernal ajeitou de cabeça e Kevin Serna marcou. O Flu quase ampliou logo depois. Nos acréscimos da primeira etapa, mais pressão tricolor. John Kennedy driblou Saldívia, que tocou para Bernal. O camisa 5 chutou, mas Léo Jardim fez uma bela defesa. Na volta do intervalo, o Fluminense seguiu melhor. Lúcio teve grande chance e desperdiçou. O Vasco tentou reagir. Aos 13, Martinelli achou John Kennedy. Ele limpou e bateu rente à trave, quase o segundo. O Flu ainda teve Bernal expulso por falta em Adson, que saía sozinho no contra-ataque. Falei ali com ele também, eu achei que ele fez certo. A gente com 1 a 0 no placar tinha que ter matado mesmo a jogada. Então, é um cara que vai evoluir muito, é jovem ainda também, mas tem nos ajudado bastante dentro de campo. Com 1 a mais, o Vasco até conseguiu equilibrar o jogo, mas não foi efetivo. Fim de jogo, Fluminense 1, Vasco 0. Além de manter a invencibilidade de 9 jogos, o Fluminense chega para o segundo jogo da semifinal, precisando apenas de um empate para se classificar para a grande decisão do estadual. A partida contra o Vasco está marcada para o próximo domingo, no Maracanã. Que para o próximo jogo também vai ser mais difícil ainda, porque a gente joga em casa, joga em Maracanã, mas ele vai sair a buscar o resultado. Ou ainda queda um jogo mais e, bueno, esperemos que salga tudo bem. Já o Gigante da Colina tem uma missão até o jogo decisivo: arrumar a casa depois de uma semana conturbada, marcada pelo pedido de rescisão de Felipe Coutinho e também pela queda de Fernando Diniz. Enquanto a diretoria corre atrás de um novo comandante, Bruno Lazzaroni assume de forma interina a equipe. Tá aí na tela, e aí só reiterando aqui, essa derrota que custou o cargo de Fernando Diniz como treinador do Vasco, um trabalho que funcionou ali na Copa do Brasil, no mata-mata. O Vasco foi à final, poderia ter sido campeão, perdeu nos pênaltis pro Corinthians. Aliás, o Hugo ontem pegou 3 de novo, impressionante. Não, perdeu nos pênaltis não. O Vasco passou nos pênaltis na semifinal. Perdeu com o gol do Payet. Isso. Do Payet não, do Memphis Depay. Sobrou ali, ele catucou a rede. Memphis Depay. Então, mas não eram esses...
Esses são os números, mas eu quero botar o número de cruzamento. A gente tem, Vini, daqui a pouco. Então, beleza, só pra gente entender. O Vasco teve muito mais posse de bola, Fluminense 36 contra 64, o Vasco chutou 8 vezes, apenas 2 vezes na baliza do Fábio, o Fluminense acertou 4 vezes a baliza do Léo Jardim. Passes trocados, o Vasco 497, Fluminense achei muito pouco, inclusive, 294, mas ganhou o jogo, que importa. Faltas cometidas, Fluminense num jogo muito mais tático, cometendo faltinhas ali para poder parar o jogo e tal, e isso é importante. 5 cartões amarelos, uma expulsão num lance pontual, e o Vasco 3 amarelos no lance lá do Freitas, que a gente falou e vai mostrar daqui a pouco. Esses números, beleza, dá pra gente fornecem pra gente um recorte. Entretanto, o que me assustou, porque a gente já trouxe esses números aqui na semana passada, e a gente sempre teve a ideia do dinizismo, aquele jogo por foi baixo. isso aqui, ó. Bota na tela. O Vasco cruzou 34 bolas ontem de novo. Fluminense cruzou 6, que é ali o normal, 6, 10, acertou 4. O Vasco cruzou, e o gol do Fluminense, inclusive, saiu de uma jogada ensaiada. Isso aí. Assim como saiu contra o Bahia e etc. O Vasco cruzou só... A gente tinha botado os números aqui, que foram 200 e cacetada de cruzamentos em 5 jogos. 34 cruzamentos. Ora bolas. Então por que deixar o Verratti embora? Então por que não ter um novizão, um robozão lá pra botar a bola... Porque a gente lembra do dinizismo aquele do Fluminense, que ganhou a Libertadores. Ô, Bigode, 34 cruzamentos, só 4 certos. Aí é difícil, que você vai 30 vezes ao fundo, né? 34, você acertou 4, 30 vezes você foi à toa. Aí é difícil, né? É difícil. Aí não tem trabalho que resista também. É difícil. E boa tarde a rapaziada que tá em casa. É uma ótima semana pra gente. Eu acho que isso mostra muito da fragilidade do que tem sido esse Vasco, né? É um Vasco pouco inspirado, é um Vasco com os jogadores com pouca interação entre eles. A gente não vê mais aquela coisa do time todo tá de um lado só. Você vê 3, 4 jogadores próximo da linha da bola, todos eles trocando passes rápidos, passes curtos, encontra já alguém com espaço. Isso a gente já não vê há muito tempo no Vasco. Eu acho que já esse ano, principalmente, a gente teve um ou outro jogo que o Vasco teve possibilidades, mas foi muito pouco. E aí, GV, eu acho que ontem, falando especificamente do jogo, o Fluminense, a estratégia do Fluminense foi perfeita. Foi perfeita. O Zubeldia, ele gabaritou o jogo. Ele não precisava ter a bola. Por quê? Porque o Vasco tem sido um time sem criatividade quando tem a bola, com muitas dificuldades quando tem a bola, e o Fluminense ficou na dele. E o Fluminense foi extremamente incisivo, efetivo, quando tinha a bola, acelerava e conseguiu as melhores oportunidades. Saíram de jogadas assim, de você acelerar um pouco mais o jogo, recupera, acelera. Então, assim, eu acho que o Fluminense vive um momento muito bom na temporada. É o início, é claro, a gente sabe disso, mas parece que esses jogadores já estão no meio da temporada, porque fisicamente o time está bem, tecnicamente o time está bem, e eu acho que o Zubeldia está encontrando cada vez mais alternativas para quando se tem necessidade. A gente viu ontem o retorno do Arana, a gente viu mais uma vez um John Kennedy, para mim, muito participativo. Uma jogada, para mim, que tem sido característica dele nessa temporada, que é fazer a parede, abre os braços em cima do zagueiro, e ele consegue fazer isso. Muitas vezes ele gira em cima do zagueiro, a gente já viu isso acontecer. E é um Fluminense que está ensaiado essa jogada aí? Tem certeza. Eu também acho que foi. É uma jogada já direcionada para o Bernal, que é um cara alto. E aí você vê que ele, antes da bola chegar, ele já sabe onde ele vai colocar. Ele já testa direcionado ao Serna, que bate muito bem na bola e faz mais um belo gol. Tá numa fase... Por isso que no mano a mano aqui na sexta-feira eu lembrei na hora. Porque o Serna, ele tem uma coisa que o Andrés Gomes ainda não está tendo. Talvez seja o momento do Vasco, mas é gol. O Serna decide, o Serna define. E outra, ele bateu, e teve uma hora que ele fez uma jogada que ela ficou sem opção, ele deu uma míssil de esquerda que com ele não tem essa. Que o Léo Jardim defende aqui, cruzada. Não sei de onde ele tirou, porque a bola estava na direita dele. Se ele não tem, ele tem perna de direita, perna esquerda, obviamente, mas se não é a boa, ele não está nem aí. Ele finaliza, ele arrisca. É isso que me faz gostar dele ainda mais. Essa vontade de
finalizar a jogada. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente vê muitos jogadores tendo essa possibilidade e preferem um toque a mais, um drible a mais, ou então tenta ajeitar o corpo. O Serna não. Do jeito que tá, ele manda pra dentro. Então, assim, é um cara que tem ajudado muito o Fluminense. E eu acho que o Fluminense, volto a dizer, falei na semana passada, na semana retrasada e falo de novo, é o grande favorito. Até porque é um jogo só, né? Afinal, é um jogo só. Ô, Fernandão, mas tu acha reversível pro Vasco? Totalmente. Diante de toda a circunstância, tá? Sem treinador, no momento ruim, sem vencer um tempão, ambiente conturbado. Você acha que é possível o Vasco... O jogo é no domingo. No domingo. No meio de semana é... Isso. Você acha que o Flamengo joga a final e o Botafogo joga o jogo da classificação para passar de fase? Cara, eu acho totalmente reversível. Boa tarde pra galera de casa. Olha, é difícil a gente chegar aqui e não falar que o Fluminense foi muito melhor do que o Vasco, até porque o Fluminense tem uma ideia de jogo muito bem definida. Ainda mais quando ele sai na frente. O Fluminense, quando sai na frente, é tudo que o Zubeldia quer, porque ele é um time muito agressivo pelos lados do campo. O Canóbio muito rápido, muito combativo, a mesma coisa o Serna do outro lado. Muito rápido também por dentro nas transições com a Costa. E o Vasco sofre muito com esse tipo de jogo. Sofreu muito no finalzinho do ano passado, sofreu com o Corinthians na final da Copa do Brasil, vem sofrendo esse ano, sofreu muito no jogo de ontem contra o Fluminense. O Vasco é um time que agride pouco a última linha. Tem a bola, né? Acho que com o Tietê até me agrada mais. Aí, pra mim, não tô falando nem do jogador que saiu, eu gosto muito do Thiago Mendes também, mas pelo posicionamento, o Tietê é um jogador que ataca mais o espaço, está mais perto, se aproxima do meia, que no jogo de ontem foi o Rojas, que fez a jogada mais perigosa do Vasco, que foi um chute quase da intermediária. Enfim, ele finaliza muito bem. Perigosa você tá sendo legal, chutou lá no meio campo. Aquilo não é jogada, aquilo ali é talento dele, negócio de jogada. Que jogada? O Rojas fez uma jogada, eu não falei que o Vasco fez uma jogada. Você sabe que o sexto andar tá todo triste, olha lá. O Rojas fez uma jogada. Nelly, Marini, Roberto, tudo vascaíno. Tudo... Mas quem você quer treinador do Vasco agora? Quem eu quero? Cuca? Não entendi. Quem? O Beludo? Celso Rotti? Não entendi. Depois você manda no WhatsApp. Enfim, e o gol que o Vasco acaba sofrendo... Vai ser o Renato Gaúcho, hein? É um filhinho meu, só pra vocês. É um filhinho. Vamos falar disso já. Tem 8 nomes aqui pra vocês escolherem, 8, já. E o gol que o Vasco toma é um gol em outra situação que vem sofrendo também desde o ano passado, que é a bola aérea. O Vasco tem tido dificuldade com essa bola aérea. A ofensiva não tem conseguido ser eficiente e na defensiva tem sofrido bastante. E uma coisa que me deixa um pouco encucado, por quê? Porque o Spinelli começou jogando. E quando o Spinelli começa jogando, é um cara que, como você falou, ele é um cara que tem a bola aérea, que faz gols de cabeça, que consegue dividir com os zagueiros, tem uma estatura razoável. O Vasco usou muito pouco o lado do campo. Você vê o Vasco chegando na linha de fundo, tendo triangulação. O Vasco triangulou pouco pelo lado do campo. E aí o Fluminense, que é um time muito forte por dentro, que marca muito bem. O Bernal é um jogador forte fisicamente. O Martinelli tem dado muita dinâmica à equipe. Os laterais fecham para marcar. Foi expulso, não foi o Bernal? Foi o Bernal. Aí, esse lance aí. Isso aí. Mas o Fluminense estava com o jogo controlado. E quando ele tem o Bernal expulso, o Vasco, ele não consegue ter esse 1 contra 1 do lado do campo. O Andrés, acho que a gente secou o Andrés aqui. Mas ele foi bem no primeiro tempo. Cara, acho que ele teve muita dificuldade, não conseguiu ganhar os duelos. É um cara que ganha muitos duelos. O Samuel Xavier, sempre quando ia dar o bote, para quem reparou o jogo, quem prestou atenção, sempre quando o Samuel Xavier chegava perto dele, o Canóbio estava junto. Nunca ia um só, tinha sempre um cara na sobra. Mas ele teve bons momentos no primeiro tempo. Pô, ali no cantinho ali, pô. Eu não que ele cortou para trás, pingou na área, teve bons lances. Acho que ele teve muita dificuldade. 15 primeiros minutos antes de eu ir pro celular, eu via. Para ganhar os outros 30 no primeiro tempo eu larguei. Esses duelos, o Vasco se mostrou muito dependente. Carnaval. Se mostrou muito dependente do Andrés. Por quê? Porque é o cara que criava jogadas, que fazia os cruzamentos, dava as assistências, até finalizava mais. A gente viu o Vasco finalizando muito pouco, dada a necessidade que tinha de empatar o jogo, até vencer, jogando com um jogador a mais. E aí acabou o Diniz sofrendo, não só pelo jogo de ontem, mas acabou olha isso aqui, ó. Justo. Sabe quem é o grande come-come, o Pac-Man do futebol carioca? Com uma hegemonia absurda em clássicos? Bota na tela, Vini Show. Ó, o Rei do Rio. Só esse ano, né? Vamos com calma. Aí você tem que falar com o Vini. Vamos tranquilizar também. Ele quer tirar o Flamengo, ele quer. Não, ele só não ganhou do Vasco. Fluminense vence todos os clássicos em 2026. Beleza. Tá lá, ó. Ganhou do Flamengo pelo Carioca, ganhou do Botafogo. Ganhou do Botafogo de novo. O Vasco tá ali, ganhou também. Ganhou do Vasco ali, quando o treinador está com catarata, que ele não viu o segundo do Vasco aqui. E outra,
Eu tava vendo a entrevista do Felipe Luiz falando, realmente, pergunta do Roque, porque quando o time não vai bem, a culpa é de quem? O Felipe fala, se esse elenco do Flamengo não joga bem, a culpa é sempre do treinador. Eu ou qualquer outro aqui, aquela resposta política e tal, mas beleza. Hoje, coletivamente, o Fluminense está sobrando. Sem dúvida. Com o Botafogo, com o Vasco, com o Flamengo, coletivamente. Mas o Flamengo tem aquilo. Ontem foi brincadeira. Vai começar a trocar, entra Arrascaeta, entra não sei quem, entra não sei quem lá, e Cebolinha, entra Pedro. É covardia, mas assim, hoje o Fluminense joga o futebol mais vistoso, concordam? Pra mim é o que tem a melhor performance. E segue sendo favorito pra vocês? Segue sendo favorito pra mim. Segue. É mais futebol mais objetivo, né? Mais contundente. Não é bonito, mas é contundente. Eu tenho gostado. Eu tenho achado bonito. Tem Canóbio é bonito, cara. Eu acho que... Como é o futebol que tem o Canóbio, Campo não é bonito? Mas eu acho competitivo. Eu acho o Fluminense muito competitivo. Tem uma informação sobre o Canóbio, hein? Oi? Tem uma informação sobre o Canóbio. Ai, meu Deus do céu. Não posso falar, mas... primo do Barbosa? Olha, você tá andando muito com ele, cara. Você tá andando muito com ele. Ué, eu fiz só uma pergunta. Ele falou que não ia perguntar, eu falei, não ia falar, eu falei, eu tenho que questionar. O cabelo dele é natural. Eu sou jornalista, entendeu? Eu achei que ele fazia o nevou, botava um platinado ali, é tudo natural. Você já imaginou o Canóbio platinado no Rio de Janeiro? Ele é bonito mesmo, o rapaz é bonito. Lá no carnaval o pessoal perguntou, cadê o Canóbio? Eu falei, eu não sei, né, gente? Deve estar em casa. Ainda bem que ele tá longe de mim. Graças a Deus. É verdade. Eu quero falar rapidinho aqui sobre o Zubeldia, aquele momento dele de cólera ali quando ele foi expulso. Foi mal. Passou um pouquinho do tom, né? Ali ele deu margem pra galera chamar ele de rebeldia. Mas ele se rebelou. Ele é argentino. E no São Paulo, quando ele estava no São Paulo, já aconteceram alguns episódios assim, tanto que ele tinha uma média de cartão muito alta. Porque ele sempre tomava cartão, volta e meia era expulso, tudo mais. No Fluminense ele estava mais comedido. Como é que chama isso, né, Rezende? Piti, ataque de pelanca? De tudo, né? Tem de tudo. Piti, ataque de pelanca. Na LDU também, ele era nervosinho na LDU também, dava uns pitizinhos ali fora do campo. Mas você acha que esse trabalho dele do Fluminense, porque no São Paulo foi muito contrastante. No Fluminense, dá para colocá-lo, agora sim ele afirmou que é bom treinador, porque na LDU é uma situação um pouco diferente, tem uma atitude, né? São Paulo foi meio assim, e no Fluminense, cara, são 16 vitórias seguidas no Maracanã. Eu sempre achei ele bom treinador. Seguidas. E eu acho que no São Paulo, ele teve alguns problemas e até... Só você ver como é que tá o São Paulo. O São Paulo não tá pegando camarote pra vender no cash, Exatamente. No Pix, impeachment de presidente. Agora que o Crespo parece que tá arrumando lá um pouco mais a casa, mas até então o negócio tava terrível, terrível. Então, assim, a culpa não era só do Zubeldia, mas eu acho que aqui no Fluminense ele tá conseguindo manter uma regularidade que ele não teve. Quem tá assistindo a gente, moleque cartolouco. Está assistindo a gente. Um beijo pra você, seu doido, te amamos. Só não pode ter álcool em gel, né? Não pode ter álcool em gel, né, Cartolão? Agora ele é o chefe dele, pô. Então manda pra cá, vem pra cá, Cartolão. Vem pra cá pra fazer a guerra. Ele tá com a gente no Foot Summit também. Vai estar lá? Vai estar com a gente lá também. Esse aí é sangue bom demais. Parceiraço, obrigado pela audiência, moleque bom. Mas, assim, eu sempre gostei do Zubeldia. Eu acho que esse trabalho no Fluminense, e aí, se vai ganhar ou não tem como saber, a gente não é mandinar. Mas o Fluminense, se continuar nesse ritmo, vai brigar, certamente. Vamos fazer o seguinte, vamos virar a chavinha? Só mais um porém. Bernal, perfeito, irmão. Se eu fosse você, eu faria a mesma coisa. Tinha que puxar, tinha que ser expulso. Porque senão o Adson ia sair dentro do gol. Ainda tinha o Spinelli correndo do lado dele. Então, Bernal, olha aqui, perfeito. O Xande disse que não era pra expulsão, não. Mas o Xande não entende nada. Não era pra expulsão. Falou que o zagueiro chegaria e que não tava na direção do gol. Chegaria o quê? Chegaria o quê? Ia ter que pedir Uber. Ia ter que pedir um aplicativo pra chegar. Mas ali, era o Adson que entrou muito bem, clara e manifesta de gol? Muito era bem. O Adson que voltou muito bem. Ali era a situação clara e manifesta. Eu tô perguntando porque o Xande pediu pra perguntar. Ele sair só ele. E ainda tinha o Spinelli correndo do lado dele. Vou dizer ao senhor os 4 Ds da expulsão. 4 o quê? 4 o quê? 4 Ds de dados. Tem dado em casa? Distância de defensores, direção e domínio. Dei de ombros pra você. Mas é verdade, pô. Esses 4 Ds são determinantes pra você expulsar o cara ou não em situações como essa. Então, era pra ser expulso. E o Freitas também,
o Freitas não tem nada a ver com isso. A bola Coitado do Freitas, foi muito forte. Não. Mas tem que tomar um banhozinho de descarrego. Manda Tem na que ir na Sara vovó. Jane, Getúlio Tem que ir na Vargas. vovó. Tem que ir. O cara bate a falta, a bola pega na bunda do malandro, volta, não tem ninguém na sobra, sai na cara do gol. Mas foi o que eu te falei. O cara que bate a falta, ele bate a falta e vai pra você ser o último homem. Ninguém se mexeu. E aí acabou caindo na conta do Freitas, coitado. E o Bernal... Não, mas o Bernal, ele fez o correto. Não, fez tudo certo. Ele digo mais. Só tá fora do próximo jogo. Mas provavelmente vai estar na final, né? Se o Fluminense passar, isso aí. ele vai estar na Só final. que tá fora do próximo jogo, o Nonato sentiu algum problema. Cara, olha o Adson caindo, ele bota a testa no chão e vai deslizando, olha lá. Ele nem levanta a cabeça. Agora o Spinelli já tá lá. Aí, o Bernal... Olha agora, olha lá, ele cai lá, morri! Aí, e o Bernal sai xingando, mas ele xinga, mas não, Mas tá certo, ele tá certo. Muito. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.